sejam todos bem-vindos e estamos a levar mais uma edição do podcast Lapidação Mental no ar. Meu nome é Teodoro Dongua e tenho aqui o meu convidado Fidel Custódio e o Antônio Loto. Por sinal, cada um deles vai poder se apresentar, mas o tema de hoje que nós vamos apresentar é exatamente como prosperar em 2025. Ou seja, temos que ter alguma ressignificação do nosso passado em função das linhas de atuação e prosperidade que nós queremos ter em 2025. Os meus convidados estão prontos para poder então tratar sobre este tema. Tema este que é desenvolvido por intermédio da lapidação mental, conforme eu já acabei aqui de dizer, e também queria eu aqui dizer que a primeira coisa, antes que nós possamos desenvolver qualquer um projeto, temos que nos preparar. E a preparação precisa daquilo que nós podemos chamar de programação. Que tipo de programação nós podemos ter no ano 2025 para podermos prosperar? É consigo, meu amigo Fidel Custódio. Boa tarde, a melhor saudação em função do fuso horário que chegar também aos nossos internautas. Desde já parabenizar o Teodoro por esta iniciativa de podcast Lapidação Mental. E em termos de identificação, nesta live em particular, apresento-me como professor, embora tenha outras ocupações também, e agradecer o convite. Muito obrigado. E temos aqui então o outro convidado que ele próprio vai se apresentar também. Muito obrigado, caro Teodoro. Saudações a você que nos acompanha. Antônio Loto, do Rosário Catumbela, empreendedor, professor. É um prazer cá estar e lá vamos nós. Pronto, assim sendo apresentada então a nossa mesa, quero agora aqui dizer o seguinte. Para qualquer um que quer prosperar, tem que ter uma programação. E essa programação é com base todos os pressupostos que podem ser alcançados em função dos nossos objetivos. Primeiro, para dizer que quem quer correr na chuva tem que aprender a correr na tempestade. O que é que quer dizer, meu caro convidado, Antônio Lote? Oi, comigo, obrigado. Na verdade, primeiro saber que o ser humano é um ser social e sociável. Social porque não consegue viver sozinho, sociável porque também é um ser adaptável, ou seja, ele pode adaptar-se a qualquer parte da sociedade, lugar, onde quer que esteja. E nisto vai encontrar pessoas essas que têm algum determinismo, têm algum poder sobre ela. Naturalmente, vamos encontrar pessoas autoridades. E essas pessoas autoridades vão naturalmente colocar algumas crenças, verdades a respeito dela e daquela sociedade. E é nisto que ela vai acreditar ou não, em função daquilo que aquela pessoa autoritária ou aquela pessoa autoridade lhe vai inculcar. E com base nisso, ela vai ficar com aquela verdade, se é ou não, mas é com aquilo que ela vai ficar naturalmente. Entretanto, se lhe for dito que naturalmente prosperar é só para poucos e não é para todos, é com esta crença que essa pessoa vai naturalmente ficar. Então, não vai deixar de ser uma crença, mas na verdade aqui dizer-se que para que se prospere é preciso que se tenha os drives mentais certos, corretos, para que se tenha naturalmente também definições de objetivos concretos. Assim, em linhas introdutórias, supomos ser isto que trazemos à mesa. Mas, Custódio, o seu ano de programação sobre os seus planos, as suas atividades, já começou. Como é que pode então ajudar aquele que está a nos assistir nesse momento no podcast Lapidação Mental em função dos seus objetivos também? Bom, eu costumo me colocar numa posição de aprendizado constante. E quando falo aqui de aprendizado constante, percebo que se quisermos mudar a nossa realidade, o nosso contexto, é fundamental que as pessoas se coloquem à disposição para o aprendizado. E nós aprendemos uns com os outros, aprendemos conosco, aprendemos com os nossos erros, aprendemos com os acertos. Daí que é fundamental percebermos que todos os santos dias aparecem oportunidades de aprendizado. E se nós não percebermos isso, se nós não estarmos aptos, disponíveis para o aprendizado, fica difícil
sairmos de um contexto, por vezes, de educação. O Lotte fez referência sobre isso e muito bem, de um contexto de educação que nos coloca numa posição limitada, que nos coloca num sistema de educação que eu uso aqui a expressão da mesmice. Daí que é importante, Teodoro, que estejamos disponíveis para aprender sobre aquilo que realmente queremos traçar para a nossa programação, sobre aquilo que queremos para a nossa vida, e só através dessa disponibilidade para o aprendizado é que depois virão então outros passos, outras ferramentas que certamente aqui vamos partilhar para que tenhamos um futuro próspero, um ano próspero, sobretudo já que estamos num ano que é novo. Assim. Pronto, na verdade existem pessoas que estão o tempo todo a desenvolver planos dos outros. E sobre desenvolver os planos dos outros, é simplesmente não ter uma linha de programação que nos possibilita poder obedecer aquilo que é o nosso chamado e se esquecer de nós mesmos, porque existem pessoas que se abandonam. Por que que a nossa sociedade de hoje é vivida de imitações que não têm nada a ver com aquilo que são os seus projetos de vida? Ou seja, nós temos estado aqui a acompanhar juventude que a primeira coisa que vê é a imagem de uma outra pessoa, projeta na dele sem saber quais são os passos. Então, para essas questões, creio eu que é necessário nós termos a humildade, como já acabou de referenciar o meu amigo Fidel, para podermos aprender. Mas só que esse aprendizado, hoje, deve ser orientado sempre por alguém. Quais são as pessoas que devem orientar este aprendizado para que a gente tenha prosperidade? Porque realmente nós estamos num modelo de programação sistemática onde o tradicional tende a dominar tudo aquilo que nós podemos chamar hoje da nossa formação. E existem pessoas que a única coisa que têm é um diploma. E com este diploma não conseguem alcançar os seus objetivos porque acham que não têm abertura no mercado. Então, como é que nós poderíamos então dar a volta por cima? Se realmente todo mundo quer crescer e não sabe como crescer. Bom, é uma pergunta muito interessante que coloca. Repare, Teodoro, que nós temos uma população maioritariamente jovem e por ser uma população maioritariamente jovem carece em muitas situações de referências. Certo. Referências boas, referências excelentes, referências que ajudem a juventude, nos ajudem a despertarmos para o nosso potencial. E quando eu falo aqui de potencial, algumas pessoas pensam que isto é uma coisa selecionada, que alguns têm potencial, outros não têm. Na verdade, o que se passa é que nós vivemos aquela história bíblica dos talentos que foram atribuídos a determinados indivíduos. Uns receberam um talento, uns receberam dois, outros receberam mais. E alguns enterram estes talentos, alguns acabam por multiplicar estes talentos. Se a pessoa pretende prosperar no domínio da docência enquanto professor, eu tenho que perceber quem são as pessoas que são referência a nível do meu contexto, na minha comunidade, a nível do meu país, a nível internacional e estudando a forma como estas pessoas granjearam sucesso, como é que estas pessoas chegaram até aí. Claro que não vamos olhar apenas para este setor, que é a educação, que é muito importante, podemos olhar para vários outros setores. Muitos também acabam por precisar de uma figura paterna para os ajudar a identificarem as suas potencialidades. Eu percebo que o que estamos aqui a fazer com este podcast não é nada mais do que despertar as consciências das pessoas para que estejam cada vez mais em lugares certos e com as pessoas certas. Se eu quero empreender, eu tenho que perceber onde é que estão os empreendedores no ABA, onde é que estão os empreendedores em Angola, onde é que estão os empreendedores no mundo, que tipo de eventos eles participam. Se eu quero me tornar um excelente fotógrafo, um excelente cameraman, eu tenho que perceber o que é que estes indivíduos fazem no seu dia a dia, qual é a sua trajetória, o que é que, em que eles trabalham, em que eles investem para que tenham o êxito profissional que se lhes caracteriza na sociedade. Daí que é importante, sim, começarmos a olhar para modelos
na nossa sociedade, e temos muitos, vamos tendo muitos, mas às vezes nos distraímos muito também, hoje na era digital, por conta das redes sociais principalmente, nos distraímos muito, Teodoro, e acabamos por não prestar atenção quem são aqueles que poderiam ser os nossos modelos a partir destas redes sociais que muito utilizamos, não é? Então, se eu trabalho enquanto aqui professor, eu posso seguir determinados professores nestas redes sociais. Eu estou no AMBO, tenho professores que admiro, como o professor Adelino São João, que é um psicólogo, enfim, e tantos outros que poderíamos estar aqui a dedicar uma live, um podcast só a falar de quadros do setor da educação. Daí que eu preciso definir primeiro quem são as pessoas que eu posso seguir, quem são as pessoas em que eu posso me inspirar, para depois tirar o melhor destas pessoas. Repare que também, em muitas circunstâncias, as pessoas tendem a querer buscar negatividade nos seus modelos. Não é possível que nós encontremos mentores perfeitos, vamos assim dizer. Somos seres humanos, estamos todos dotados de falhas. E falando de mentores perfeitos, por isso é que nós estamos aqui para curar as pessoas das suas imperfeições, para dizer que eu, como Teodoro, estou aqui a falar para todos vocês que nos acompanham, mas não significa que eu nasci de dons, né? Não significa que eu nasci de talentos. Este talento tive que começar a buscar, explorar e a fazer formações com outros mentores. Eu também tenho mentores. Afinal de contas, os mentores estão mesmo para nós buscarmos o conhecimento e automaticamente conseguirmos conciliar com aquilo que nós podemos chamar de mentorias. Falando de mentorias, estou aqui com o meu convidado Lot, queria exatamente saber alguma coisa. A sua alma também tem saudades daquilo que o corpo não alcançou. Então, o que é que você fazes para realizar os seus sonhos? Como é que tem sido o seu dia a dia, como um empreendedor, como professor? Como é que tem sido esta superação para poder dominar outras áreas do conhecimento e poderes então crescer como não só como pessoa, mas também como um ser humano que pode ajudar a nossa sociedade a crescer, visto que nos dias de hoje todo mundo quer aprender alguma coisa nova para implementar e Bem, ganhar, agregar mais valor na sua vida. certo. Como é que tem sido isto? Naturalmente, eu quero aqui fazer a colação ao que disse meu amigo Fidel. Nós somos amigos, nós somos pessoas circunstâncias ao meio, e é em função do meio que naturalmente nos vamos moldar e nos vamos mover. E há aqui 5 processos transformadores com os quais nos podíamos nos ater, que são caminhos, pessoas, pensamentos, ações e resultados. O que é isso? Quando estamos numa circunstâncias, vamos encontrar num caminho, portanto, neste caminho vamos encontrar novas pessoas, essas pessoas vão trazer conosco novos pensamentos, esses pensamentos nos vão levar a novas ações, e essas novas ações nos vão levar ao novo resultado. Ou seja, somos um processo, somos os seres humanos que, por natureza, nós modelamos pessoas. E o que vai ser modelar? Vai ser naturalmente a sintetizar, copiar aquilo que os outros fazem, aquilo que eu quero modelar de uma certa pessoa, aquilo que eu quero adaptar à minha realidade em função do meu ou não crescimento. Claro, só que a modelagem está aí para nós, só que nós é que devemos naturalmente escolher que tipo de modelo é que nós queremos nos ater. Disse muito bem o meu caro Fidel, existem pessoas que nos possam naturalmente inspirar, nos possam ajudar para que a gente caminhe juntas. Um grande processo de modelagem, um grande processo de aprendizado é ater-se a quem já faz aquilo com o qual eu me queira naturalmente simpatizar, com aquilo que eu quero aprender. Naturalmente, se eu quero aprender sobre sucesso, eu tenho que me dirigir a pessoas muito bem-sucedidas. Eu não posso aí ater-me a pessoas que não tenham ou não percebam nada à volta de sucesso. E daí também parte muito por conta das nossas decisões. Portanto, o que acontece? O cérebro humano, por natureza, é economizador de energia. Nós não gostamos de tomar decisões muito por conta do desconhecido. Nós não queremos passar pelo desconhecido. Sempre que tomamos decisões difíceis, o que acontece? A maior parte da sociedade angolana, e não só, é
tem muito insucesso do que sucesso. E dali o cérebro nos alerta. Você vê, existem no mundo mais pessoas bem-sucedidas ou menos-sucedidas? O cérebro nos vai dizer que existem pessoas muito mais menos-sucedidas, existem pessoas com menos sucesso. Daí ele te vai dizer, se existem pessoas menos-sucedidas, quem é você que vai conseguir? Naturalmente ele nos protege e portanto, nos estabiliza, daí a gente paralisa daquilo que são os nossos sonhos. Na verdade, sonho como tal não existe. O que acontece são decisões. O que acontece são os passos que a gente dá em função daquilo que são os objetivos que a gente também pretende ter. Só que muita gente não consegue também definir o que são objetivos. Dizer que quer um carro, isso não é um objetivo. O objetivo tem que estar muito bem definido, tem que ter data, tem que estar prescrito e você tem que saber o que é que vai dar em troca daquele objetivo. Então, saber definir um objetivo em concreto e saber o que é que eu vou dar em troca disso faz grande sentido para que a gente consiga naturalmente alcançar os nossos objetivos. Aquilo que é o sucesso que muitos de nós almejamos. Prontos. Conforme dizia, tudo aquilo que a mente acredita é porque o corpo pode alcançar. Para que isso seja realizado, é necessário que a gente treine bastante. Queremos crescer, o treino é com a mente, o treino é com o corpo e com a espiritualidade. Existem pessoas que nesse preciso momento o ano está a começar, mas não sabem por onde começar. É por isso que nós estamos aqui a desenvolver este tema, como prosperar em 2025 superando as suas dificuldades. Lapidação Mental é o nosso podcast e quero aqui dizer o seguinte. Primeiro, nós devemos ter cuidado com as nossas distrações. Distrações essas que nos podem levar para precipícios, porque nós gostamos de modelar pessoas que nem sequer construíram uma marca que nos pode acrescentar para os nossos dias. Dizia um dos grandes líderes e mentores, por sinal também, que eu sigo, que é preciso ter cuidado com os Fs, feriados, festas, finais de semana. Nós estamos aqui hoje é sábado, na verdade estamos a apresentar esse podcast e esta é a terceira edição. Para muitos, a essa altura, as distrações tomam conta deles. Então, como é que nós vamos superar as nossas distrações para orientarmos aquilo que nos pode agregar valor para que a sociedade desperte para este valor ser impulsionado em função dos nossos objetivos? Existem questões fundamentais que a sociedade nos coloca, desde que o mundo é mundo, e que por vezes nós ignoramos, mas precisamos rebuscar estas questões e continuar a respondê-las, né? Quem sou, aonde estou, para onde vou, por exemplo. E antes de responder a estas questões, eu quero partilhar aqui uma história que eu muito admiro, que é a história de José, israelita, vendido pelos irmãos no Egito como escravo. Não é? Estamos diante de uma história que eu digo que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, porque José é vendido como escravo no Egito, posto no Egito é acusado de assediar a esposa de Potifar, do rei faraó, no caso. Então ele sai de escravo e vai para a masmorra, que eram aquelas cadeias sem acesso à luz solar. Estamos diante de alguém que foi vendido como escravo, sai da condição de escravo e vai para prisioneiro, né? Piora a sua condição. Então José está diante de uma história que tem tudo para dar errado. Mas ele era alguém em contrapartida disciplinado, que sabia quem ele era, apesar de se encontrar naquela situação, naquela circunstância, mas ele sabia quem ele era e onde ele queria chegar. Exato. Ele acreditava num Deus que estava acima de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades. E por saber a grandeza que estava dentro dele, é que ele não se limitou a olhar para dentro de si como um fracassado. O que se passa é que muitas pessoas têm medo de deixar de se olhar como fracassado. Logo falou de algo aqui muito importante, que é o conformismo do cérebro. Diante de um universo onde tem tanta gente fracassada, por que é que eu vou acreditar que posso fazer parte das pessoas bem-sucedidas? Diante de um universo onde 5% da riqueza do mundo está com 5%, ou seja, a maior parte, 95%, perdão, da riqueza do mundo está com 5% da população mundial, o que é que me faz acreditar que eu posso fazer parte desses 5%?
Então a maioria prefere ficar no conformismo e acreditar que é mais fácil ficar nos 95% para ter um estilo de vida normal. É mais fácil continuar a viver na mesmice, eu vou usar muito e abusar dessa expressão, Exato. porque estou na minha zona de conforto. Então não me dedico a traçar uma programação, um plano. O Loto fala que os sonhos não existem, e aqui eu vou usar a expressão, não são mais do que imaginação, não é? Certo. Porque nós precisamos traçar objetivos, nós precisamos traçar metas, nós precisamos definir, por exemplo, estamos no ano 2025, e perceber que a forma mais fácil de realizar ou de chegar até uma determinada meta é traçar planos curtos. Por que fazer planos tão longos quando podemos nos perder diante de planos tão longos e quando são muitos, também há pessoas que fazem muitos planos a longo prazo e depois a longo prazo acabam por não fazer nada. Eu posso começar, por exemplo, com um plano curto que é de poupança. Logo no primeiro mês eu me submeto a fazer uma poupança. É uma disciplina com um determinado objetivo para num período de 6 meses com esta poupança adquirir, por exemplo, uma motorizada. Não apenas como um meio de transporte, mas como um bem que me permitirá obter fontes alternativas de rendimentos. Se nós não começarmos a ser dedicados, se não formos disciplinados, nós vamos continuar na mesmice. Nós vamos continuar a pensar que o normal é fazer parte da maioria, que não é bem sucedida, e continuarmos a ter medo de sair da zona de conforto e não querermos atingir às vezes a grandeza que está em nós. E quando eu falo da grandeza que está em nós, reparem que através da grandeza que José percebeu que havia nele, é que José torna-se governador do Egito. E num tempo de crise, José acaba por sustentar não apenas o povo do Egito, incluindo o povo de Israel, onde estavam os seus irmãos que o venderam como escravo. Estamos aqui a dizer que se as pessoas saírem da sua zona de conforto, muitas das pessoas que nos estão a acompanhar, inclusive aqui os nossos câmaras, se saírem da zona de conforto, serão os próximos a abrirem televisões em Angola. Exatamente. Vão empregar milhares de pessoas. Serão os próximos a abrirem concursos internacionais de fotografia, mas com iniciativas locais. Mas para isso precisam ser disciplinados, precisam ser dedicados, com ou sem vontade eu vou fazer. Na verdade, era só para crescer ao que disse meu amigo Fidel. Era só para dizer, relativamente à história que ele acabou de dizer, dá-nos a impressão de que Deus faz acepção, mas Deus não faz acepção nenhuma, de que escolhe alguns e coloca outros de parte. Não acontece. O que acontece é que Deus deu-nos capacidade e potência para a gente explorarmos aquilo que de melhor temos. Lembre-se que nós somos compostos de 36 trilhões de células e 86 bilhões de neurônios. E nós quase que nem sequer 1% exploramos. Deus deu à nossa disposição tudo, mas tudo para que a gente viva e tire o melhor de nós. Ou seja, nós nascemos para governar, nós nascemos para, portanto, crescer, florescer e prosperar. O que acontece é que muitas das vezes nós ficamos paralisados aos fracassos. Veja o que aconteceu também, quero trazer aqui a história dos judeus. O povo judeu foi um povo muito dizimado, foi um povo muito fraco, foi um povo muito sacrificado, foi um povo muito humilhado e desprezado, mas diante disso ele conseguiu dar volta à situação. Se não, vejamos, na verdade, ele tinha tudo para vitimizar-se, o povo judeu tinha tudo para reclamar, tinha tudo para desistir de si, mas o que aconteceu? Ele soube dar volta à situação, ou seja, não é aquilo que nos acontece, mas sim a forma como nós encaramos aquilo que nos acontece. Como transformamos naturalmente essa derrota em glória. Hoje, parte da riqueza do mundo pertence aos judeus. Por quê? Soube dar volta à situação. Então, como disse meu caro Fidel, nós estamos habituados ao conformismo. É que procuramos uma pretensa estabilidade. É que estabilidade não existe. Tudo que se move tende a alterar-se. Por isso é que o japonês diz que crise é oportunidade. Enquanto tu ficas aqui a lacrimejar, a chorar, ele está a transferir bem, está a crescer. Então, devemos fazer hoje melhor do que ontem, amanhã
amanhã melhor do que hoje. Mas isso devemos nos propor aos desafios, devemos nos propor a aprendizado. Já dissemos e muito bem, existem pessoas com as quais nós podemos seguir de modelos. São pessoas que nos possam ajudar, nos possam inspirar para que consigamos muito bem desejar, ou seja, alcançar aquilo que muito queremos. Fala de algo muito importante nessa história dos judeus e eu não quero seguir só com exemplos bíblicos para não parecer que queremos ocupar o lugar dos sacerdotes, não é? Eu quero partilhar aqui esta obra muito interessante, não é? A Cabra da Minha Mãe, de Ricardo Kaniyama. É uma obra muito interessante, mais um relato de uma história que eu tinha tudo para dar errado, mas por conta da disciplina da mãe, sobretudo de Ricardo, deram a volta por cima de uma história que poderia ter mais um final triste, mas é um exemplo de disciplina, é um exemplo de dedicação. Também foi professor e hoje um palestrante internacional, hoje alguém que podemos recomendar para que as pessoas não fiquem com a ideia de que estamos aqui apenas a partilhar relatos muito antigos. Esta obra foi escrita em 2017, que por sinal tem o prefácio de uma pessoa que também muito admiro e tenho como um jovem muito bem sucedido, que é o jornalista Vítor Hugo Mendes. Exato. Então, nós temos muitos exemplos na nossa sociedade que nos servem, Teodoro, como modelo. O Teodoro é um jovem vencedor também, é alguém que podemos buscar como referência, Exatamente, é todo como modelo. certo. O Lote também é um jovem como modelo que serve como referência. Então nós temos ao nosso redor sempre pessoas que podem servir-nos de modelos, de fontes de inspiração e que podem nos mentorar, podem nos ajudar com alguma mentoria para que despertemos o nosso potencial. Mas eu percebo que fazemos parte de uma geração, permitam mesmo o uso dessa expressão, excessivamente preguiçosa. Nós fazemos parte de uma geração excessivamente preguiçosa e aqui falo sem medo de errar. Em 2005, quando eu estava a frequentar o ensino médio, um professor disse-nos que nós estaríamos numa geração chamada geração de ouro da informação. E a geração de ouro da informação é aquela que teria acesso à informação num clique. Enquanto nós tínhamos poucos livros, enquanto nós tínhamos poucas bibliotecas, nós chegaríamos a uma geração que teria acesso fácil a livros, a bibliotecas. E hoje temos essa geração, hoje vivemos essa geração de ouro, a geração da informação. Nós temos acesso aos livros digitais, alguns até a custo grátis. Digo a custo grátis porque a internet tem um custo, mas hoje também já existem os sinais abertos de internet. Mas os jovens não vão para estes sinais abertos de internet para baixar livros. Até porque nós estamos aqui agora, né, a discutir um tema importante que a juventude pode ter como referência para ajudarmos a dar orientação sobre o procedimento de como eles poderiam começar a sua vida dentro e fora das mídias sociais. Mas tenho aqui uma frase que combina com as duas questões aqui postas pelos dois meus convidados, que concluíram, né, que todo aprendizado é antecedido por um caos. Só que esse caos é daqueles que as pessoas olham para a dificuldade e param. E dizem que eu já não posso, já não consigo. E nós temos visto que elas simplesmente, essas dificuldades, só existem para nos despertar para um. Bem, aí está o seu sucesso é a soma de vários fracassos. É impossível e impensável, naturalmente, granjear alguma coisa sem que a gente perpasse por fracassos. Se não, vejamos, não faria sentido Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, falhar. Ele diz que experimentou 10.000 vezes, não errou, experimentou 10.000 vezes. Henry Ford também, quando impulsionou o motor V8, também ele falhou muitas vezes, só que não desistiu. O que é que acontece? Naturalmente nós queremos persistir, queremos granjear algum sucesso, mas não persistimos naquilo que são os nossos sonhos. Ou seja, nós desistimos a fio de um fracasso, a fio de um insucesso. O que não acontece, se naturalmente nós, como disse muito bem Fidel, nós temos também que saber que tem pessoas ao nosso redor que nos possam ajudar, portanto, a conquistar os nossos sonhos, ter essas pessoas como modelos. E quando nós nos fechamos só a nós mesmos, e estão aí as redes sociais, quando a gente vai lá como
produção, vai buscar aquilo que nos possa capacitar e não meros consumidores. O que acontece é que a juventude hoje vai lá para dar mais cliques, ao invés de servir aquilo como uma ferramenta de aprendizado. Claro que não tem como ter sucesso. Então, são esses fatores e muitos mais, conformismo, como cá dissemos, que fazem com que não granjeemos aquilo que são os nossos sucessos. E quando falava de uma geração excessivamente preguiçosa, isso é num contexto geral, não estamos a olhar apenas para a nossa realidade, porque a persistência é uma qualidade que vamos perdendo. Certo. Isso, Mas em função do imediatismo. exato, Nós ativamos hoje Exatamente. que queremos semear hoje, e colher já. colher já hoje. Ele semeia de manhã, o jovem semeia de manhã, de tarde vai cavar a semente para ver se já está a crescer. E a nossa vida é guiada por princípios. O que é que acontece? Naturalmente, nós queremos ter riqueza, queremos ter dinheiro, mas nos esquecemos que a riqueza precede alguma coisa muito importante que se chama de sabedoria. O que é sabedoria? São as experiências que nós vamos colhendo, são as decisões que nós vamos tomando ao longo do caminho. Decisões fracassadas e não só decisões Então, o acúmulo disso tudo, naturalmente, darmos a superar muitas dificuldades em função dos nossos objetivos. Mas quero eu aqui ajudar ao raciocínio. Quer dizer, a nossa sociedade hoje não tem grandes referências que nos podem, né, ajudar a estar do outro lado da margem do rio. Passo aí algum plano. mas as referências, Teodoro, estão ali. Eu acredito que, não querendo discordar de si, só quero aqui dar aquele o meu ponto de vista, que não deixa de ser a vista de um ponto. As referências estão ali. Quer dizer, hoje não é mais. Hoje, se eu nasci de uma família pobre, não sou culpado, mas sou culpado se eu nascer pobre, se eu morrer pobre. E não é pobre, sim. Exatamente. Então, está tudo à nossa disposição. Falando disso, E nós temos que sair fora da caixa, temos que pensar riqueza. fora da caixa. essa riqueza, será que é traduzida simplesmente em bens materiais e é Longe traduzida em recursos Por isso é que eu disse aqui, materiais? as pessoas querem fruto, mas esquecem-se daquilo que são os processos, da semente, sabedoria, ideias. Essas ideias são cruzadas, são entrecruzadas, devem ser testadas, devem ser analisadas e devem ser naturalmente desenvolvidas. E quando nós não cuidamos um celeiro, quando nós não cuidamos uma árvore, a gente não pode esperar que ela dê fruto, porque isso dá algum trabalho. É deste trabalho que a sociedade, disse bem o Fidel, não está disposta a cometer-se. Então é quase que impossível. É importante aqui também deixar claro o seguinte: existe alguma sorte na sociedade, mas é muito perigoso ter que viver dependendo de sorte, né? É muito perigoso ter que viver. Acabamos de não fazer nada, Exato. esperamos da sorte, e isso voltamos outra vez à zona de conforto. Aqui está. Existem pessoas que não precisam de muito esforço, com alguma sorte natural, ou quiçá, acabam por conseguir conquistar, realizar alguns dos seus objetivos. Existem pessoas que vão para a faculdade, no primeiro teste são admitidas e conseguem. Prontos. Eu que vos falo, passei por isso, né? Passei por um teste, fui admitido. Mas existem pessoas que tentaram 10 vezes, Não consegui. mas não desistiram. Aí está, na 10ª vez ele conseguiu. Né? Exemplos de superação, certo. Exemplos de superação. Sim. Claro, vão existir essas Exemplos de histórias, vão superação. existir as exceções à regra, mas o que devemos aqui deixar patente é que não podemos desistir de sermos persistentes, Grandes. principalmente naquilo que nós acreditamos. E há um ditado muito partilhado entre nós que eu, por vezes, gosto de me colocar numa posição diferente. As pessoas dizem-nos sempre que o sofrimento ensina o homem a ser homem. Certo. E eu digo que não precisamos sofrer para aprendermos a ser homens, porque às vezes é possível aprendermos a ser homens com o sofrimento dos outros, Certo. com a experiência dos outros. E Fidel, falando isso, pronto, a conversa está tão boa aqui no nosso podcast, estamos quase já na reta final do nosso tempo, mas antes que a gente vá para o término do nosso podcast e lembrar que o podcast é Lapidação Mental, queria aqui dirigir alguma questão e última ao meu convidado Lot, que referência recomendarias para a juventude, então, para poder prosperar, né, traçando metas e cumprindo micros resultados para atingir o seu objetivo? Em 1 minuto. Bem, eu quero que primeiro é importante que se saiba, que se conheça, que nos conheçamos aquilo que a gente pretende ser, alcançar, desejar. Que é quase que impossível recomendar quando você não sabe aquilo que você pretende alcançar. Em função daquilo que são os seus planos, objetivos, estamos no prenúncio do ano 2025, então
é importante que nós tenhamos referência daquilo que nós queiramos alcançar. Sucesso, naturalmente, eu não posso buscar sucesso em alguém que faz malabarice, faz coisas que não em nada granjeia o meu crescimento. Primeiro, ande com pessoas com quem já esteja o que você quer alcançar. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, todas as vezes que decidires, vai dar medo. Então, desafia-se e desafia o medo, porque o medo só vai naturalmente ser passado com ação positiva de enfrentamento. O medo não vai passar se nós não tomarmos decisões. Então, a partir do momento que nós tomarmos decisões, vamos empurrá-lo, vamos introjetar o medo e vamos ir para além. Terceiro, vais fracassar, só que não olhe os fracassos como um insucesso. Olhe os fracassos como um aprendizado, como uma introjeção, empilhamento de resultado para naturalmente ver aquilo que bem pretendes alcançar. Terceiro, veja, modele pessoas que alcançaram só coisas que você pretende naturalmente granjear. Existem muitas pessoas inspiradoras, pessoas fazedoras que nos possam ajudar. Quarto, temos livros, temos bibliotecas, temos a internet que podemos tirar proveito positivo a nosso favor. Até porque esse conhecimento que nós estamos a emitir, esta modelagem que nós estamos a fazer em função dos livros que fomos lendo, Exato. está a chegar à sua tela por intermédio da internet. Então, pronto, carrega aí um saldo e assista a aula completa, porque pode exatamente ter muita gente que precisa que este conteúdo chegue até à sua tela. E está à Exatamente. espera, pelo menos, de ouvir alguém de referência da sua cidade, do seu país e de outra parte do mundo, porque a modelagem tem níveis em função dos seus objetivos. Então, Fidel, em tudo o que nós dissemos, em 1 minuto, o que é que deixarias aí para o nosso ouvinte e o que é que ias recomendar então, já que nós temos que criar ideias, né, que é o pensamento, sentimento, comportamento, resultado ou ação, resultado. O que é que deixaria ali para que a nossa juventude tivesse atenção? Quando eu falo juventude, é todo aquele que tem energia para se mover em direção aos seus objetivos, certo? Não estamos aqui a limitar nenhuma idade. Então, Fidel, o que é que nos pode dizer em 1 minuto para podermos então resumir aquilo que nós acabamos de dizer? Não é possível termos uma lapidação, digo, mental se não tivermos paz de espírito. E nós precisamos aprender a cuidar da nossa paz de espírito. E quando tivermos paz de espírito, vamos certamente alcançar sucesso e prosperidade. E não vamos confundir prosperidade com bens materiais. Acaba por ser uma consequência de tudo aquilo que vamos fazendo, mas precisamos de bem-estar. E o bem-estar começa com o nosso estado de espírito. Daí que a primeira recomendação que eu deixo para todos aqueles que acompanham esta live é que preservem, cuidem a sua espiritualidade, e podemos encontrar muita orientação, independentemente de todos os autores que aqui citamos. A melhor orientação que podemos encontrar constam das Sagradas Escrituras, e não em vão que chamamos de livro milenar. É das Sagradas Escrituras onde encontramos alguns mandamentos que eu gosto de resumir como a essência da minha vida enquanto estiver aqui na Terra. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, amar o teu próximo como a ti mesmo. E quando percebermos que amar ao próximo como a nós mesmos significa servir o próximo, então vamos perceber também a resposta que Jesus deu a um dos seus discípulos quando perguntou-lhes: Mestre, quem dentre nós será o maior no reino dos céus? E Jesus respondeu: aquele que servir aos seus irmãos, aquele que servir aos outros. Então eu entendo que mais do que lutarmos para alcançar bens materiais, é estarmos à disposição uns dos outros para servirmos, e nisto vamos nos realizar como pessoas. Para mim isso é a essência de prosperidade, que a partir de uma live como esta, que a partir dos nossos exemplos de vida, de superação, as pessoas se realizem os seus objetivos de vida e consigam perceber que nada é inútil se nos dedicarmos, se formos disciplinados e beneficiarmos as pessoas ao nosso redor. Certo. Muito obrigado. Na verdade, a nossa discussão está tão bem, está boa, que até gostávamos de continuar por 2 ou 3 horas, mas o tempo não espera, e para não cansarmos as vossas mentes,
Nos despedimos então e queremos que cada um de vocês que estiver a nos acompanhar partilhe o conteúdo e busque dirigir o mesmo para aquelas pessoas que também querem ouvir esta informação e querem ter algum conhecimento sobre como podem encontrar pessoas que lhes podem passar ensinamentos. Para dizer que muito obrigado por vocês terem vindo no nosso podcast Lapidação Mental, e o objetivo é mesmo fazermos crescer o nosso país e não só o mundo em geral, porque estamos diante de mais de 8 bilhões de habitantes neste mundo. Obrigado. Obrigado. Muito bem, obrigado.